O que a Bíblia diz sobre a crise financeira ou o que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Basta ligar a TV ou acessar as redes sociais que a gente vê assim, borbulhando de notícia, né? Fatura do cartão, ou inflação sobe, desemprego aumenta, tudo que assusta a gente o tempo todo. São crises e mais crises e parece que esse espiral ele nunca muda, tá sempre ali. O mundo quer que a gente vive trancado no medo, achando que tudo depende apenas do mercado financeiro. Tudo depende de conquistar os vídeos que mais bombam, como ficar rico, Mas a gente acaba esquecendo de um pequeno detalhe, né? Existe um segredo sobre dinheiro, sobre economias, que a Bíblia revela e que poupa a gente de prestar atenção nessas coisas que às vezes nos consomem. Vamos apenas fazer um parêntese. Isso não significa que Deus, a Bíblia ou a igreja não queira que a gente prospere no sentido correto, que conquiste as coisas, que conquiste bens. Não é isso. A gente está falando de escravizar o nosso pensamento, primeiramente focado apenas em ganhos, e segundo, se eu estou passando por um momento de crise financeira, como que eu devo enxergar isso aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, aos olhos daquilo que a igreja também nos ensina? Então, fica comigo até o final que a gente vai refletir um pouco, dedicando um tempo de qualidade, como que a Bíblia, Deus, a igreja nos ensina a tratar esse tema. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito, e o YouTube acaba também levando esse conteúdo para mais pessoas. Mentalidade do mundo versus mentalidade de Deus. Vamos começar por aí. O mundo, ele nos ensina quando o dinheiro fica curto. O que ele nos ensina? A reter tudo o que eu estou comprando, tudo o que eu estou fazendo e entrar no desespero. Ou pior, colocar toda a nossa identidade e segurança naquilo que temos numa conta bancária. É isso que o mundo ensina. Retém tudo, segura tudo. O mundo diz, se você não tiver dinheiro, você não tem nada. Tem até um ditado, um pensamento, vamos dizer assim, se eu não me engano é da corrente budista, mas que é muito interessante, que ele diz assim: se eu sou o que tenho e o que eu tenho se perde, então eu não sou nada. Então eu vivo em função daquilo que eu tenho, não daquilo que eu sou e não daquilo que eu acredito. Na Bíblia, ela ensina a gente a inverter completamente essa lógica. A primeira grande verdade que o mundo esconde de você está num livro que pouca gente muita gente nem sabe que tem esse livro na Bíblia, que é um livro de Ageu. É um livro de 2 capítulos, bem pequenininho. Mas lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Deus é o dono do ouro e da prata. Então vamos começar por aí. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. E aí você pode começar a refletir um pouco sobre a trajetória da sua vida. Toda vez que você viveu um momento de crise financeira, alguma providência que você nem imaginava aconteceu na sua vida. Nem imaginava aconteceu na sua vida. E isso são sinais da providência de Deus. Às vezes ele coloca pessoas para nos ajudar. Às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina. Vou te contar uma coisa muito pessoal minha, da minha família, para você entender. Teve uma época que a gente passou por a gente passa ao longo, da nossa vida várias oscilações de problemas financeiros. E nós estávamos em um daqueles momentos, E eu sou apaixonado por moto, por incrível que pareça, mas eu sou daquele que anda devagar, gosto de curtir a paisagem, E por um problema financeiro eu tive que vender a minha moto para a gente poder honrar com algumas coisas, que a gente estava fazendo. E de certa forma aquilo me entristecia, porque eu queria passear, queria ter uma moto que eu gosto, é um lazer. E aqui em casa a gente tem o costume
de fazer novenas. Até vou pegar aqui, que está do lado aqui, para você ver várias novenas. Eu tenho de São Bento, tenho aqui de Inhaxica, que um dia eu vou falar um pouco dessa beata, que a gente é muito devoto, novena das Rosas, novena de São Francisco, novena do Perpétuo Socorro, Desatadora do Nó. A gente tem esse costume de fazer a novena aqui em casa, eu, minha filha e minha esposa. E uma das novenas, se eu não me engano, foi de Nossa Senhora Desatadora de Nós. A minha filha colocou como pedido que Deus desse uma moto para mim. E ela, se eu não me engano, ela tinha acho que uns 9 anos nessa época. E eu falei, legal, filha, mas dentro de mim, olha, a minha fé a zero, eu não confiei naquilo. E ela sustentou aquilo na novena. E eu nunca reorientei os pedidos dela, porque eu sempre tive muita noção de que para Deus tudo era possível. Um belo dia, meu sogro me convida, me liga, pra gente ir na casa dele, e fomos. Chegamos, ele me levou na garagem e falou, olha, não sei porquê, mas eu fui numa loja, vi essa moto e senti no coração de dar de presente pra vocês. A minha filha olhou pra mim e falou, falei. Aí aquela hora, acho que foi o maior tapa na cara que eu tive, assim, de como a gente não acredita que Deus pode fazer tantas coisas na nossa vida. Tantas coisas. E eu posso relatar muitas coisas. Quando eu estava em formação acadêmica, na área eu sou formado na área de gestão, administração, cursos humanos, a minha vertente é desenvolvimento humano, comunicação não violenta, essa é meu caminho, gestão empresarial. E eu quis fazer uma pós muito forte, uma pós assim bem, que era na FGV, e isso nós estamos falando de aproximadamente 20 anos atrás. Naquela época, a minha pós custava R$ 1.600, a mensalidade. Eu falei, como que eu vou pagar isso? Mas eu precisava fazer essa pós. Foi de 24 meses, presencial, fortíssima, que deu realmente uma virada. E eu entreguei a Deus, há 20 anos atrás. Assim que eu fiz a matrícula, eu trabalhava com treinamentos, consultoria, eu recebi um telefonema de uma pessoa que foi um aluno meu, que trabalhava numa rede, que eu não vou citar o nome por ética, que eles estavam precisando de um treinamento lá e indicaram o meu nome para fazer. Eu fui até o dono, conversei com ele e ele me fez a proposta, por incrível que pareça, me pagando por mês R$ 1.600. São tantas coisas que parece que Deus vai consertando, Deus vai organizando, que a gente não se dá nem conta. São tantos relatos que às vezes eu estou sem comida em casa e alguém me entrega algo. Ou do nada eu ganho um dinheiro de algum lugar que eu nem imaginava. Então a gente precisa começar a entender que Deus cuida da gente. Do jeito dele, mas ele cuida. O que basta é a gente aprender a confiar um pouco. Trouxe um pouco de relatos assim, de coisas que e assim, ao longo dos vídeos eu vou começar a contar um pouco de quantas bênçãos Deus já entregou na minha vida, E eu quero trazer para vocês agora 3 lições bíblicas para vencer essa crise financeira ou esse pensamento que nos escraviza. A primeira lição é a sabedoria da poupança e da prudência. A Bíblia não apoia o consumismo desenfreado. Aliás, de forma geral, nada que é exagerado a Bíblia apoia. Tudo tem um equilíbrio. Teve uma época que eu ministrei a formação em Crisma, meus crismandos, os jovens sempre falavam, mas eu quero passear, quero ir para uma festa. E eu falo, em nenhum momento você está proibido de ir, mas saiba fazer suas escolhas onde você está. Também, gente, entenda, principalmente para jovem, radicalizar tudo, você vai afastá-lo da igreja, e não abraçá-lo e entender como que ele pode viver esse mundo de uma forma correta. Então, o equilíbrio é tudo, e no dinheiro também é tudo. Em Provérbios 21, capítulo 21, 20, versículo 20, fala o seguinte: na casa do sábio há reservas de comida e azeite, mas o tolo gasta tudo o que ganha.
E a minha maior lição com relação a finanças veio de um casal que nem formação em economia tem, mas sabe muito mais que muitos economistas que são meus próprios pais. Né? Eu vi na prática o quão eles sabem trabalhar o dinheiro, mesmo na escassez. Você consegue poupar para conquistar as coisas, mesmo que às vezes pequenos sacrifícios sejam feitos, mesmo que às vezes a gente passe por alguns desertos nesse sentido, mas logo você conquista. Então já aconteceu de eu ter conversas com eles, às vezes falando, até eles falam, eu não sei nem como nós conseguimos conquistar algumas coisas, porque se a gente for olhar friamente, não dá. Mas comece a guardar um pouquinho, mesmo que seja pouco. E esquece esse dinheiro lá. A hora que você mais precisar, você tem esse dinheiro guardado. Então isso é ser um pé no chão. Você não precisa ser um economista. A Bíblia mesmo ensina isso. Não está dizendo aqui, Provérbios 20 e 21, na casa do sábio há reservas de comida e azeite, mas o tolo gasta tudo que ganha. Então, esse entendimento, mesmo que seja um pouco, é importante você poupar. Mesmo que seja um pouco. Crise se vence com oração. Mas também com pés no chão. Porque às vezes a gente quer entregar a Deus todos os problemas para que Ele resolva, mas eu não quero mexer uma palha para fazer com que aquilo aconteça. Então, o entendimento de que Deus faz tudo pela nossa vida está correto, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta nada eu pegar uma moto, você estava falando de moto, pedir a Deus proteção e sair a 300 por hora. Eu estou criando uma condição que Deus me deu livre-arbítrio, me deu inteligência. Então, quer dizer, depende de mim também. Não é? Então, primeiro, lição da Bíblia, corta o que é supérfluo. Não significa que você de vez em quando não vai curtir aquilo que você gosta, um restaurante, um passeio. Entenda isso. Não é escravizar, entende? Escravizar é o mundo que fala isso para você. Junte riquezas. Não, você precisa ter reservas. Mas viva também um pouco o que Deus deixou para nós aqui. Segunda lição bíblica. A lei da generosidade. Esse é o grande segredo. O mundo diz para você fechar as mãos na crise. Mas a Bíblia diz para você abrir as mãos para ajudar aqueles também que mais necessitam. Em Provérbios 11, 24, capítulo 11, versículo 24, diz que quem dá com generosidade vê suas riquezas aumentarem. E é tão bacana a gente observar que as pessoas mais generosas, na sua maioria, não é uma regra, por favor, são aquelas que menos têm. Às vezes, moradores de rua compartilham mais o pouco que têm do que pessoas que têm muito dinheiro. Porque a mentalidade está escravizada apenas na riqueza. Quando a gente ajuda aqueles que mais precisam, mesmo eu estando em dificuldade, a gente começa a quebrar uma maldição da escassez. E nós ativamos a justiça de Deus. Isso também vai de encontro a ser generoso em ajudar a nossa igreja, a nossa paróquia. Quando a gente é fiel no dízimo, uma quantidade que seja possível, eu estou ajudando a obra dar continuidade. Porque tudo aquilo também tem um gasto. Energia, água, limpeza, reparos, percebe? Então, a gente não dá o dízimo para enriquecer ninguém. A gente está devolvendo a Deus um pouco para manter a casa dele em ordem. Então, essa mentalidade que a gente precisa mudar, assim como as nossas ofertas. E vamos para o terceiro ponto que a gente está refletindo sobre lições bíblicas. A terceira lição, o trabalho honesto. A Bíblia valoriza o suor do rosto. Não existe mágica financeira na fé católica, gente. Existe a bênção de Deus sobre o trabalho das suas mãos. E eu já falei isso em algumas vezes. Às vezes a gente pede tanto para Deus algo, quando a gente está naquilo que Deus me deu, eu começo a criticar o meu local de trabalho, sei lá, o local que eu sempre imaginei. O ser humano, às vezes ele é tóxico nesse sentido e não é nada grato. Então a gente tem que começar sempre a revisitar que, olha, se eu estou aqui, um dia eu sonhei estar e quero honrar onde eu estou.
Às vezes a gente quer crescer, mas não quer dar um passo para fazer algo para merecer esse crescimento. Então essas 3 lições bíblicas, a sabedoria da poupança e da prudência, saber economizar, guardar nem que se for um pouco, a lei da generosidade, ajudar também, mesmo que eu esteja passando dificuldade, claro, dentro de uma limitação possível, né? E o trabalho honesto. E tudo isso se fecha no sentido de confie na providência de Deus, confie nos cuidados deles, mas não deixe de fazer a sua parte. Lá no Evangelho de São Mateus, ele diz o seguinte, Jesus diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenha dúvida, não deixe sua fé se fragilizar. Mesmo que você passe pela pior dificuldade, Deus vai te honrar, ou vai colocar pessoas ou situações para te manter firme, porque Ele está sempre cuidando de nós, Ele está sempre cuidando de ti. Não esqueça de mandar esse vídeo para mais pessoas que possam estar precisando e escreva aqui nos comentários, a minha segurança está em Deus.